Boa noite, povo de Deus. Como vocês estão nesta noite fria? Bem? Graças a Deus. Eu me chamo Lucas, tenho 35 anos, sou casado com Lara. Ela não pôde vir hoje, nosso menino. Tenho um menino de 9 meses, Davi Lucas, e eles não puderam estar aqui conosco hoje, mas o coração deles estão. Faço parte deste grupo de oração abençoado, a junção de 2 grupos, e que se tornou este grupo de oração, frutos do Espírito Santo. Sirvo neste ministério de pregação, a qual é a minha primeira vez aqui na frente, neste grupo de oração, e sirvo com muita alegria, e com muita alegria também na música, e neste tempo, o Senhor me chamou a coordenar o ministério de comunicação. Amém? Já abre a palavra em João 6, 67 a 69. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí. Quem trouxe? Da próxima vez, né? Então, quem não trouxe, trazer da próxima vez, porque nós temos que ler a palavra, nós temos que comer a palavra. Por quê? Porque o tema desta noite é: a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Por isso, irmãos, nós temos que ter a nossa palavra, nós temos que ter intimidade com a nossa palavra que a gente tem, que é Jesus Cristo. A palavra que é Jesus Cristo. E a quem iremos se não for a palavra encarnada? A quem iremos se a gente não conhecer a palavra de Deus? E para afirmar isso com tanta autoridade, temos que ter fé, temos que crer que Ele é a palavra de vida eterna. Nós temos que crer nisso para que possamos proclamar em todos os cantos. Vocês abriram aí? A palavra de Deus, no Santo Evangelho de João 6, vai dizer o seguinte: então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Essa palavra vem nos exortar com essa simples resposta de Pedro: a quem iremos? Nós cremos que tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos. E o que nos leva a crer nisso? O que nos leva a ter essa certeza em nosso coração? Porque crer não é uma certeza absoluta, mas crer é saber que há algo além de nós. Crer é ter fé no invisível, é ter fé naquilo que não vemos. E ele diz, ele proclama isso, ele diz isso a Jesus
faz essa profissão de fé junto com os apóstolos. Mas há um contexto por trás disso. Por que que ele diz isso a Jesus? Nós temos que ler este contexto para saber o que está acontecendo neste dia em que foi perguntado. E quando Jesus pergunta: não quereis vós também partir? Por que que Jesus perguntou isso aos discípulos? Nós tem um contexto e nós precisamos saber o contexto, porque somos católicos, apostólicos, romanos, e nós precisamos ter o contexto, saber o que está acontecendo, não pegar apenas versículos separados para colocar em nossa vida coisas que não tem nada a ver. E tem um contexto por trás disso. Vocês não precisam pegar, mas no versículo 41, que é onde começa, vai dizer: os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E diziam: eu sou o pão descido do céu. Os judeus murmuravam que ele estava dizendo: eu sou o pão descido do céu. E aqui, neste contexto, a gente pode tirar duas lições. É aquela passagem, é aquela vez, né, perto da Páscoa do Senhor, em que Jesus está pregando, Jesus está falando que ele é o pão descido do céu, falando em parábolas, falando para aquela gente que se as pessoas não comerem da sua carne e não beberem do seu sangue, não terás a vida. Então foi toda essa parte, e os judeus estavam murmurando, porque ele estava falando essas coisas. Mas temos que ver este contexto. Por que os judeus murmuravam? Os judeus não entendiam. A primeira lição que nós podemos tirar é a Sagrada Eucaristia. Jesus já estava dando sinais da Sagrada Eucaristia para nós. Ele dizia nesse contexto todo que ele é o pão descido do céu, que temos que comer da tua carne. Ele é esse pão. E os judeus estavam aterrorizados com isso, porque como assim ele está falando tudo isso? E nós podemos ver que Jesus não alivia para ninguém, porque logo depois, do 47 ao 45, vai dizer, do 47 ao 55, em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos sua carne a comer? Então Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes de seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida
e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Está falando da Eucaristia, quando o padre levanta e consagra aquele pão, nós temos que crer que ali foi transformado em pão, o pão foi transformado em carne, o vinho foi transformado em sangue, e temos que comer desta carne. Os judeus não queriam entender isso. Os judeus não queriam entender, os judeus não queriam, porque nesta época, para os judeus, beber o sangue, ou comer o sangue, era a pior coisa do mundo que podia fazer. É tanto que onde matava o animal, eles não comiam naquele local. Eles jogavam terra em cima do sangue, então era coisa horrível para os judeus o que Jesus estava falando. E isso escandalizava. Por isso é a lição que nós temos, a primeira lição que a gente pode tirar é que Jesus de alguma forma ia se dar como alimento para nós. E quem não comer, quem não beber do sangue, não terás parte com ele. Nós temos que entender isso para criar esse contexto, para chegar lá. Porque mesmo que não compreendemos todo o contexto, o que Jesus estava falando, mas nós temos que ter fé. Isso é o que falta naqueles judeus e em muitos de nós. Às vezes nos falta fé, às vezes nos falta crer, porque nós queremos compreender para ter fé. Os judeus queriam compreender para ter fé. E isso é o erro nosso, querer compreender para ter fé. Ninguém compreende Deus, ninguém compreende os desígnios de Deus. Nos 60, muitos de seus discípulos ouvindo disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Então aqui chegou no ponto que nós estamos falando sobre todo esse contexto. Jesus diz que ele é o pão descido do céu. Jesus diz que quem não comer a carne dele, não beber do seu sangue, não terá parte com ele. Ou seja, não vai para o céu. Jesus estava falando todas aquelas coisas para aquelas pessoas. As pessoas queriam compreender, só compreender e não ter fé. E aí vem a parte do escândalo, porque isso que Jesus falava era escândalo. Como assim este homem quer dar a sua carne para nós de uma forma, eles pensavam de uma forma cruenta. Existe a forma cruenta e incruenta. O sacrifício de Deus, de Jesus naquela época foi cruenta. Ele morreu na cruz, mas quando ele se dá como alimento para nós, é uma forma incruenta. Ou seja, é o mesmo sacrifício que ocorreu naquela época. Lembra quando fala: faça isso em memória de mim? Então é aquele mesmo sacrifício, só que sem derramamento de sangue. E os judeus pensavam nisso. Os judeus pensavam que ele ia dar sua carne de forma cruenta, com derramamento de sangue, para dar de comer para aquele povo, para que aquele povo comesse a sua carne. Isso era motivo de escândalo
para aquelas pessoas. A segunda lição que podemos tirar disso está em 65. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Então, a segunda lição é que, mesmo explicando tudo isso, as pessoas não quiseram crer, não quiseram entender o que Jesus estava falando. E isso escandalizava. E ele falou: se isso é motivo de escândalo para vocês, que saiam. Isso foi o que ele quis dizer neste momento. Que saiam. Se isso é motivo de escândalo para vocês, imagina o que tem por vir. Então, muitas coisas que acontecem em nossa vida é motivo de escândalo. Muitas coisas que acontecem na igreja é motivo de escândalo. Quando não cremos na Sagrada Eucaristia, é motivo de escândalo. Pois nós não cremos que Ele é verdadeiramente o pão descido do céu, que a carne dele é verdadeiramente comida e que o sangue dele é verdadeiramente bebida. Eu não gosto de muitas coisas que acontecem na igreja. Ele falou: se o Pai não permitir, não virás até mim. Então, eles se escandalizavam com isso. Mas nós temos que crer uma coisa. Nós temos que ter a certeza de uma coisa: que apenas crer é o suficiente, pois a graça dele que nos basta, que os caminhos dele não é o nosso, o pensamento dele não é o nosso. E quando não cremos, isso é motivo de escândalo. Como diz em Isaías 8: com efeito, meus pensamentos não são vossos pensamentos, e vossos caminhos não são os meus caminhos. E ainda prossegue no 9: quanto aos céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Então, os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. E temos que ter a certeza de que os pensamentos dele são melhores que os nossos, e os caminhos dele são melhores do que os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.